Lobos em pele de cordeiro. Quem conhece um lobo em pele de cordeiro? Lobos em pele de cordeiro. Cadê os lobos em pele de cordeiro? Eu sou Marie Bendelac, especialista em relacionamentos e comunicação não violenta. E ultimamente eu tenho me dedicado a ajudar pessoas que estão presas em relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos não sendo exclusividade de relacionamento amoroso. Pode ser um relacionamento abusivo na família, pode ser um relacionamento abusivo no trabalho, né? Então, sejam bem-vindos a este canal se você está no YouTube, no meu Instagram. Sejam bem-vindos, eu estou transmitindo nos dois lugares ao mesmo tempo. Boa noite, eu estou vendo aqui alguns alunos já do curso, das aulas. Margot, Jaqueline, Lúcia, Pantera Vermelha. Olá, olá, olá. Que maravilha. Olha, sejam muito, muito bem-vindos. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal no YouTube, se vocês estão lá, clica para se inscrever, para ativar as notificações. Se você está no Instagram, faça o seguinte, clica agora na setinha embaixo da sua tela para encaminhar esse vídeo para mais pessoas agora. Lobos em pele de cordeiro, eles estão por todo lado. E aí eu quero saber se a pessoa, né, se você está aqui agora, é porque de alguma maneira você está com dificuldades, no mínimo, em algum relacionamento. Você tem uma pessoa que está sendo muito difícil de conviver ou de lidar. Eu vou, inclusive, pegar agora no Instagram, fixar o tema, né? Lobos em pele de cordeiro. Lobos em pele de cordeiro. Aproveita para encaminhar a live, tá? Deixa eu fixar. E vocês vão poder fazer perguntas, eu tô aqui para responder. Fixar. Pronto. Olha, que maravilha. Maravilha. Aproveitem para me dizer o seguinte, eu quero saber de onde vocês são, né? De onde vocês estão assistindo esse vídeo agora, que eu adoro ver que a gente tem gente do mundo inteiro e eu tenho muita curiosidade em ver. Outra coisa, se você é aluno do curso Predadores Dissimulados, coloca para mim. Se você é aluno do mini curso Lobos em Pele de Cordeiro, coloca para mim também. Se você foi aluno de alguma aula minha, me fala, que eu quero saber quem são, cadê os alunos aqui. Olha, a gente tem aqui Portugal, São Paulo, Indaiatuba, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Copacabana, Filadélfia, Estados Unidos. Hi, how are you? São Paulo, Brasil, Natal, São Paulo, Curitiba, Lisboa, Vitória, Espírito Santo, Minas Gerais, Juliana, Luanda, oba! Novidade, Angola, Juazeiro da Bahia, eu adoro Bahia, Fortaleza, Ceará, Bahia. E já vem as perguntas. Qual a diferença do narcisista para o psicopata? Minas Gerais. Vamos falar a respeito. Bahia, segura aí um pouquinho, tá? Segura aí. Diferença entre narcisista e psicopata. João Pessoa, Cubatão. Boa noite. Para quem está assistindo esse vídeo depois, então, bom dia ou boa tarde, não sei. Ou se você está em outro fuso horário também, né? Tem aqui alunos também no YouTube, do minicurso. São José dos Campos, maravilha, São Paulo, Paraíba. Tem mãe e genro, que são lobos em pele de cordeiro. Essa é uma coisa que eu quero saber. Se as pessoas disseram, olha só, Japão, Sandra, que maravilha. Gente, a gente está se superando, internet é tão maravilhoso porque a gente consegue alcançar coisas assim, inesperados, assim, maravilhoso. Japão, Bauru, Cris Costa do Rio de Janeiro, Fortaleza, olha só, que Egito, meu Deus do céu, que maravilha. Olha que legal, gente, não fiz bem de perguntar de onde vocês são? O narcisista, aí vem perguntas no meio da coisa, o narcisista tem remorso por toda a maldade que cometeu?
Se for uma pessoa perversa, narcisista, não. Remorso, não, tá? Nem psicopata, nem narcisista perverso tem remorso. Uma pessoa com traços narcisistas pode ter remorso, mas assim, como isso dói demais, a pessoa vai criando um mecanismo de defesa, que é a culpabilização do outro, né? São pessoas que não assumem, de modo geral, a sua parte de responsabilidade nos problemas que causam. Então, eles sempre vão culpabilizar alguém. Sempre tem algum bode expiatório, algum culpado na história. E eles ou elas, né? A gente vai falar de homens e mulheres. São sempre o coitado ou a coitada da história, né? Então, cuidado, isso assim, independentemente do diagnóstico, porque eu pessoalmente, né, Marie, eu falo sobre narcisistas e psicopatas no meu perfil. Por quê? Porque eu mesma fui alvo de narcisistas e psicopatas. Então, não quero falar de outros transtornos de personalidade. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu estudo psicologia há mais de 10 anos, mas eu resolvi não me formar em psicologia porque eu não pretendo atender como terapeuta clínica, não é o que eu quero fazer. Mas eu tenho muitas formações e certificações em coaching, em psicologia positiva, né? Eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva, eu fiz 2 anos de especialização com uma escola americana de psicologia positiva e neurociência, e eu fiz uma formação também em Harvard, de neurociência e psicologia positiva do coaching. Então, assim, eu tenho uma formação muito ampla e muita bagagem em comunicação não violenta também. Esse é meu foco. Então, eu atendo, para quem tem dúvida e às vezes me pergunta no meu perfil, eu atendo como coach. Eu como mentora também, porque eu passei pelas situações, então eu faço uma orientação, um aconselhamento, um encaminhamento para outros profissionais, né? Às vezes a pessoa está com problema, ela identifica comigo que a pessoa é psicopata, não que eu faça o diagnóstico, mas assim, ela tem todas as dúvidas. Faz o teste de psicopatia. O psiquiatra ou o terapeuta dele falou que provavelmente a pessoa realmente é narcisista ou psicopata. E aí, então, a pessoa acaba tendo certeza. Depois de ver também os critérios e tal, a pessoa tem certeza que é pelo menos alguma coisa. E aí ela tem dificuldade na justiça. Eu não vou resolver esses problemas, então eu encaminho para outras pessoas. A pessoa precisa de terapia, mas não faz, então também eu vou encaminhar se a pessoa quiser uma indicação para terapeutas que entendam de relacionamentos abusivos, né? Então, uma coisa muito importante aqui é, se você está passando por isso agora, é muito importante que o terapeuta, seja psiquiatra, seja psicólogo, ele entenda, não estou falando que ele tem estudado, porque isso é muito diferente, você estudar e realmente entender o que é uma pessoa narcisista ou psicopata na vida real, na prática. Eu mesma, eu tinha estudado sobre isso, eu tinha lido livros também, tinha feito curso, mas na hora que eu vivi aquilo na pele, que eu fui alvo de uma pessoa, de uma mulher narcisista perversa e de uma mulher psicopata que se juntaram para fazer maldade, foi no contexto profissional, eu nunca teria suspeitado que elas fossem aquilo, mas eu já tinha um pouco de conhecimento, foi o que me ajudou a reconhecer relativamente rapidamente, né? Porque, assim, o processo todo, assim, de assédio e tudo, assim, a conquista, né? Porque teve a fase de conquista, elas me conquistaram e depois fizeram assédio. Aí você vai me perguntar, Marie, por que te conquisto para depois assediar? Por quê? É uma boa pergunta, né? As pessoas têm dificuldade em entender por que a pessoa abusiva, por que a pessoa narcisista, por que a pessoa psicopata começa te conquistando, fazendo tudo o que você quer, que você gosta, né? Diz que você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, para depois te destruir, te subjugar, te fazer sofrer. Então tem vários motivos. Primeiro, toda pessoa narcisista ou psicopata só sabe se relacionar com uma relação de força. É uma relação de poder. A pessoa narcisista, a pessoa psicopata, quer estabelecer uma relação de poder sobre o outro.
Não tem aquilo de, vamos conciliar, vamos combinar as coisas. No início, sim, porque a pessoa quer te conquistar, né? Se a gente estiver falando de um relacionamento que não é da sua família, se não é a sua mãe, né? Mas mesmo assim, o processo é o mesmo, porque até a sua mãe, se ela for narcisista ou psicopata, ela tem fases que quando ela quer alguma coisa de você, ela vai falar o que você quer ouvir, ela vai te dar um presente, ela vai te dar um dinheiro, né? Eu tenho uma amiga que o pai narcisista, toda vez que a filha estava se afastando porque ela estava cansada dos abusos, o que ele fazia? Depositava um dinheiro na conta dela, do nada, e sabia que ela estava precisando, né? Então, isso mantinha ela no ciclo. Então, assim, essas pessoas abusivas, independente, né, do diagnóstico, elas fazem aquilo. Elas fazem o que for necessário, assim, para te conquistar, para conquistar a sua confiança, para obter de você o que elas querem. Isto é, literalmente, um tipo de manipulação, tá bom? Então, lobos em pele de cordeiro. Para você, me diz uma coisa, mulher ou homem? Enquanto isso, vou ver aqui, tem pessoas de Londres também. Meus sentimentos pela rainha da Inglaterra que faleceu hoje, né? É dia 8 de setembro, para quem vê esse vídeo depois. Bahia de novo, Ceará, Minas Gerais. O narcisista entende a condição dele? Narcisista entende a condição dele? Nem todos têm consciência. Eles têm consciência do que fazem, mas nem todos têm consciência do... Eles estão num estado de negação muito grande, né? Então, assim, vamos lá. Eu vou responder a pergunta que não quer calar, que foi colocada logo no início. Então, vamos ser justos com quem fez a pergunta no início. Diferenças entre narcisista e psicopata. Presta atenção. A pessoa psicopata, a verdadeira pessoa psicopata, ela nasce psicopata, tá bom? A gente sabe que isso é desde o nascimento, desde a infância. O verdadeiro psicopata tem uma disfunção, vamos dizer, no cérebro, que faz com que ele não tenha acesso a algumas emoções. Tipicamente, né, isso é uma coisa que eu estudei, mas também que eu ouvi, né, eu ouvi dos próprios psicopatas. Tem psicopatas falando comigo, me escrevendo. E eles relatam, e tem outros relatos, né? Sem ser comigo também, tem psicopatas relatando, que isso é uma coisa que sempre me perguntaram também, né? A pessoa psicopata sabe que é psicopata? Sabe. Por quê? Então, uma das coisas que essas pessoas relatam é o quê? Elas já percebem que elas são diferentes, muitas vezes quando tem um velório, quando tem uma perda de um familiar, de uma pessoa próxima, que todo mundo da família chora, mas a pessoa psicopata ela não consegue sentir nada. Então isso é muito comum. Essa é uma das coisas, um dos eventos que faz com que a pessoa psicopata ela já vê que ela está diferente dos outros, né? Me fala assim, no velório da minha avó, tava todo mundo chorando, todo mundo triste, e eu só tava com fome, entediado, eu não entendia porque todo mundo chorava, eu não sentia nada daquilo que as pessoas sentiam. Então, eu falo assim, não adianta, vamos dizer, demonizar, odiar, né, ficar ali mandando ódio da pessoa porque ela não te deu uma empatia, porque ela reagiu de tal ou tal maneira, porque ela foi te manipulando e aquilo. Olha, não gaste a sua energia alimentando o ódio, porque isso vai fazer mal só a você. Porque a ele ou ela não faz mal. Tá nem aí, né? Então, guarda a sua energia para se afastar e colocar, né, as suas escolhas em relacionamentos mais saudáveis, pessoas que te fazem bem, atividades que te fazem bem. Tá? Então, assim, a pessoa psicopata, ela nasce assim, e mesmo que você quisesse arrancar dela um pouco de empatia e compaixão, ela não consegue. Porém, ela consegue fingir. Ela consegue fingir, né? Ou seja, eles observam as pessoas, né? Não são bobos, não são pessoas doidas ou burras, né? Não são loucos que vivem em outro mundo. Não, pelo contrário. A pessoa psicopata tem um raciocínio perfeito e ela não tem as emoções atrapalhando. Então, ela enxerga as pessoas
E ela percebe o mundo, ela percebe que as pessoas agem de tal maneira, de que ela não age da mesma maneira, mas ela percebe o que é socialmente desejável, o que é permitido, o que não é. Eles entendem muito bem aquilo. Eles entendem as regras e normas sociais. Só não estão nem aí de respeitar, não tem valores morais, éticos, né, de respeito ao próximo, não. São, como eles falam, os objetivos em primeiro lugar. Eles podem até gostar, assim, de um amigo, de uma pessoa, assim, gostar, porque a pessoa é divertida, porque ela, de repente, oferece alguma coisa que a pessoa psicopata precisa. Psicopatas que têm filhos, por exemplo, é conveniente, porque eles conseguem manter uma imagem de bom pai ou boa mãe na sociedade e assim conseguem fazer as maldades mais disfarçados. Então, assim, tem várias vantagens que os psicopatas sabem aproveitar fingindo. E eu quero deixar isso muito claro, de verdade. Eu tenho uma amiga que foi assassinada pelo marido, o marido psicopata, porque do jeito que ele fez, do jeito que ele se livrou do corpo, do jeito que ele foi frio depois e fingiu, chorou, dizendo que ela tinha ido embora e sei lá o quê. Enfim, ele era tido como bom pai e bom marido. Ele era carinhoso com ela na frente dos outros. Ele era prestativo. Ele cuidava das crianças. Então, coloque na sua cabeça. A pessoa psicopata, ela é capaz de tudo de bom que você conhece na vida na Terra. Tudo de bom ela é capaz de fazer e fingir, inclusive chorar, tá bom? Agora, não é isso que você precisa avaliar, não é o que ela faz de bom. Então ela faz coisas boas, então não pode ser psicopata. Não, é enxergando o que ela faz que tá estranho, que não combina com os valores morais, que agride, a frieza quando você está brigando, de repente, quando você está dizendo que você está magoado, machucado, quando você chora. Atitude fria. A pessoa não tem nenhuma compaixão. Então você tem que avaliar os comportamentos estranhos, que não são comportamentos normais, tá? Então não se deixe iludir, porque aí realmente é a pele de cordeiro, né? Lobos em pele de cordeiro. Você se deixa iludir pela pele de cordeiro, quando a pessoa chora, quando se faz de coitada, né? Então, não é por aí. Então, diferença entre narcisista e psicopata. O psicopata nasce assim, com essa disfunção para acessar algumas emoções, tá? A pessoa narcisista, ela é feita, ela desenvolve aquele transtorno, tá? Ou aqueles traços narcisistas. Todos nós podemos ter narcisismo. O narcisismo em si não é algo ruim, não é uma patologia, tá? Em grau saudável, existe um grau saudável que todo mundo precisa para ter um mínimo de autoestima, para ter um mínimo de gostar de si, né? De se amar um pouco. Então, um pouco de narcisismo é saudável. O problema é quando esse narcisismo ele está numa escala já que vira um problema ao ponto que a pessoa se acha superior aos outros, acha que merece mais que os outros, acha que merece ser tratado de forma diferente, se acha tão superior ou tão merecedor ou merecedora que destrata os outros lhe devem a subserviência, né? Os outros devem fazer o que ele ou ela quer, né? Então, se torna um problema quando tem essa posição de superioridade em relação aos demais. E, assim, você tem vários tipos de narcisistas. Tem narcisistas grandiosos, que muitas vezes são aqueles super bem-sucedidos, né? A gente tem um exemplo da Marie-France Irigoyen, que escreveu vários livros sobre assédio e sobre narcisistas, e ela cita um exemplo conhecido no mundo, né, que é o Donald Trump, que segundo ela é um narcisista grandioso, tá? Então é o cara que se exibe, que tem sucesso mesmo, né? Muitos narcisistas são bem-sucedidos. Então esse é um tipo, narcisista grandioso.
que é muito óbvio. Todo mundo vê que é o cara que se acha, o cara ou a mulher, né, que se acha melhor, né, e que realmente, assim, olha os outros, assim, de um jeito, assim, com essa superioridade. Já você tem um outro tipo, que é o narcisista vulnerável, oculto, que é uma pessoa que geralmente não vai ter tão bem sucedida. Ou ela pode ter algum tipo de sucesso, mas nunca conseguir reconhecê-lo, né? É uma pessoa que foi, de repente, muito reprimida na infância, eventualmente abusada, que não teve reconhecimento dos pais, que não teve atenção dos pais, que foi humilhada, né? Que sofreu bullying eventualmente. Pode até ser, também ter tem dois fatores que criam narcisistas, né? O fator abuso e negligência, psicológico ou até físico, e o fator mimo. A criança é muito mimada, criada como se fosse um rei ou uma rainha, tá? Isso a criança tira um tirano com os outros, né? Porque os pais fazem todas as vontades. E você tem, às vezes, dentro de uma mesma família, o pai, por exemplo, que pode ser muito duro, muito ausente, muito rígido com o filho, que vai exigir demais, que nunca vai dar reconhecimento, que quando a criança tira uma nota boa na escola, fala assim, você não fez mais que sua obrigação, né? E a mãe tentando compensar a dureza do pai, fazendo todas as vontades do filho, não dizendo não colocando limite. Ou ao contrário, a mãe sendo muito dura, e o pai, então, sendo bonzinho. É muito comum ter essa dinâmica, né? Num casal, inclusive, que tem um pai ou uma mãe narcisista e o outro compensa fazendo todas as vontades do filho. Então, esse tipo de atitude, tipicamente, de mimar de um lado ou de abusar ou negligenciar do outro, pode criar perfis narcisistas. E, então, essas pessoas narcisistas, elas crescem já num mundo de mentira para elas, assim, elas vão criar um cenário onde elas são diferentes, superiores dos outros e nada do que elas fazem, elas são responsabilizadas. Então, tipicamente, se uma criança não tem as consequências pelos seus atos, faz uma besteira, aí não tem consequência nenhuma, né? Os pais passam a mão na cabeça, por exemplo, ou a criança está muito sozinha, então o que ela faz de besteira não tem consequência nenhuma. Isto faz com que na adolescência, na idade adulta, a criança vai se tornar um adulto que não se responsabiliza pelos atos, né? E se você tem pais que salvam o tempo todo a criança faz uma besteira na escola. Aí os pais vão na escola e vão defender o filho. Pronto. O filho já aprendeu. Eu posso aprontar, eu não tenho consequências, não sou responsável, não sou eu, né? Então, a pessoa narcisista, ela já cria um mundo que não é a realidade. Ela não enxerga a sua parte de responsabilidade nas coisas. Ela vive mentindo, porque eventualmente se ela foi muito humilhada, se ela teve muito medo dos pais, das consequências, ela foi muito punida também, né? Ou seja, pode ter sido muito punido ou não punido, nada, né? Se ela foi muito punida, ela começa a ter medo das consequências, então ela começa a mentir, né? E aí ela desenvolve esse padrão de mentira patológica na idade adolescente e adulta, né? Então, assim, você tem que ver, a pessoa psicopata, desde a infância, ela já demonstrava alguns comportamentos muito estranhos, né? Crueldade, pode ser com animais, ou com os amiguinhos, ou com a família. Tem um relato, assim, de um garoto psicopata que tinha 9 anos e a mãe ficava em casa, dona de casa, né? E o marido era violento. E aí, quando ele sabia que o marido chegava em casa, a criança psicopata de 9 anos começava a chorar para a mãe apanhar, dizendo que a mãe, sei lá, tinha feito alguma coisa, aí o pai batia na mãe. E a criança psicopata tinha prazer nisso, né? Então, são pessoas que têm prazer desde a infância em fazer o mal para as outras pessoas, tem uma curiosidade mórbida, né? Podem fazer coisas com animais, crueldade para ver como a reação e acham graça. Então, assim, é muito diferente. Porém, você tem o último grau do narcisista, que é o narcisista perverso,
que já é um tipo de psicopata, só que a gente não pode dizer que ele é psicopata porque ele não nasceu, vamos dizer que é um sociopata, né? Então, a diferença também entre psicopata e sociopata, o psicopata é de nascença, ele nasceu assim. Sociopata é aquele que desenvolve comportamentos de psicopatia, que pode se tornar um criminal, mas não nasceu assim, foi o ambiente que moldou, né, a criação, tudo isso moldou. Tá bom, pessoal? Eu não olhei ainda os comentários porque eu tô no meu raciocínio. Espero que seja útil. Deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta? Vou olhar as perguntas no YouTube. Daqui a pouco eu vejo as perguntas também no Instagram. Ele pode ser também homossexual? Então, tem uma questão tá rolando assim que algumas pessoas, alguns profissionais falam que narcisista é bissexual, sei lá o quê. Vamos lá. Eu vou falar do meu ponto de vista. Do que eu estudei também. Sobre psicopatas, primeiro. Psicopata, para ele ou ela, o gênero da pessoa com quem vai ter relações sexuais não importa tanto. O que importa é o objetivo. Então, desculpa, mas assim, se uma mulher tiver que transar com outra mulher para alcançar uma posição, um status, um poder, um dinheiro, pode ser que faça. Se tiver que transar com um casal, vai transar com um casal. Se tiver que transar com filho ou filha, né? Assim que tem muitos abusadores de pai e filho, muitos são psicopatas, tá? Tem um caso de uma mulher que o marido psicopata mandava para ela vídeos dele transando com a filha, só para machucar, para magoar. Né? Eles gostam de provocar, de chocar, é a perversão, a perversidade, né? Então, assim, não importa se homem ou mulher para um psicopata, isso segundo os estudos e também os casos que eu conheci, relatos de vários clientes e alunos, tá? Então, não importa muito. Se tiver que transar com homem, se for homem, porque pode ganhar uma vantagem, é capaz de fazer, né? Agora, narcisista pode ser homossexual? Eu acho que qualquer um pode ser homossexual, narcisista ou não, né? Então, assim, eu pessoalmente não quero me aventurar nessa questão. Eu sei mais da pessoa psicopata, mas da pessoa narcisista, eu acho que tem que ver, busca pesquisa. Assim, eu pessoalmente, eu não tenho já um conhecimento muito aprofundado sobre isso, tá? Eu sei mais do psicopata. A sociedade dá espaços para psicopatas narcisistas em cargos elevados, sim, porque são pessoas que pisam em cima dos outros e que são agressivas nos resultados, que os resultados passam em primeiro lugar. E muitas vezes, nas grandes corporações, ou nas posições de poder, já são psicopatas. Então, são, né, inclusive, a empresa que eu sofri um mega assédio era uma linha direto, assim, de psicopatas, ou narcisistas, talvez no topo, assim, do CEO até a diretora que estava me assediando. Eu era diretora também, tá? Eu era diretora sendo assediada por outros diretores que estavam um cargo acima de mim, tá? E aí, o de cima, que eu conheci também, total psicopata, ou pelo menos narcisista perverso. E aí, enfim, então assim, se você tem um líder no topo da empresa que já tem esse perfil, a tendência é muito fácil ele ter outros líderes com esse perfil também, porque vai querer resultado e não importa o custo, não importa se alguém sofrer, se tiver que demitir também 1 milhão de gente amanhã, demite, eles não têm sentimentos, né? Aqui, então, alguém está falando, eu estou saindo de um relacionamento, mas ainda bem que eu descobri a tempo, mesmo assim eu pedi a minha médica para me encaminhar para psicólogo. Com certeza, você faz bem. Olha, essa é uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, tá? Tem um mini curso rolando, tá? Eu abri as inscrições essa semana. Nesse mini curso, eu coloquei um conteúdo para você não ter dúvida se a pessoa é narcisista ou psicopata. Tem o teste de psicopatia, que eu estou explicando lá no minicurso. Tem os critérios sobre narcisista. Tem a diferença toda que eu expliquei, se você entrou agora talvez não viu, diferença entre narcisista e psicopata, mas assim, não de forma como vai ser colocado no curso de psicologia, que muitas vezes é uma
coisa assim muito teórica. Eu vivi na pele, eu senti na pele, eu vi, enxerguei dos meus olhos, eu tive convivência durante anos com uma pessoa psicopata que eu não imaginava que era. Só foi um psiquiatra, depois de alguns anos, que me abriu os olhos, porque eu levei para ele alguns comportamentos que eu achava perversos. Falei, essa pessoa não é perversa narcisista, por acaso? E aí o psiquiatra conhecia a pessoa. Ele falou para mim, é psicopata. Foi quando eu comecei a estudar, me aprofundar. Falei, caramba, eu já estava com medo, né? Porque realmente, assim, se você está atrapalhando a pessoa, qualquer coisa pode acontecer. Aí depois, eu estudando, eu vi que a gente pode, aprendendo os sinais, sabendo identificar, você pode se proteger, você pode saber lidar. Tanto que eu conheci um psicopata, assim, não tão muito tempo atrás, e eu senti que tinha uma coisa estranha, mas assim, eu levei, avancei no projeto, era um projeto profissional, e assim, depois de um tempo, falei, não, tá estranho, e aí, como eu estava falando sobre esse tema, várias vítimas dele vieram falar comigo. E aí confirmou, falei, bom, eu já imaginava, né? Alguém me falou assim, Maria, tem psicopata narcisista mais perto do que a gente pensa, né? Quando a pessoa falou isso, eu já pensei logo naquela pessoa que eu achava que era psicopata. Falei, você está falando de uma pessoa que nós dois conhecemos e que... Falei, sim, né? E aí depois eu soube de várias pessoas que tinham sido vítimas dele. E aí eu fui cortando. Então, assim que funciona, você precisa ter o conhecimento para você identificar rápido, porque você não pode evitar de esbarrar nessas pessoas. Narcisistas e psicopatas estão por todo lado de verdade. Esses mitos também que eu quero quebrar sobre o psicopata, que é o serial killer, que você acha que é um assassino. A maioria não são assassinos, a maioria estão fazendo um terror psicológico com algumas pessoas, mas estão ali na sociedade, trabalhando, tendo famílias, e você imagina que não. A pessoa que tem filhos, que é carinhoso, você acha que ela não pode ser psicopata. Só que sim, pode ser psicopata. Eu vi dos meus próprios olhos, e confirmando, assim, psiquiatras confirmando o diagnóstico. Então hoje eu já entendi como eles funcionam. E esse conhecimento que eu coloquei num mini curso. Por que um mini curso? Porque eu criei um curso maior, que se chama Predadores Dissimulados. Esse curso maior, muita gente me falou que não tinha condições de fazer. Então, o que eu fiz? Então, fazer uma coisa reduzida, porém com o essencial, para você já ter certeza de que você está vivendo uma relação abusiva, no mínimo, e só não vou dizer que você vai ter absoluta certeza se é narcisista ou psicopata, em respeito aos psicólogos e psiquiatras, que são os únicos que têm o direito de fazer um diagnóstico. Mas entre nós, eu, Marie, eu não vou poder levar toda pessoa que eu vou cruzando, seja no trabalho, na vida pessoal ou profissional, para psiquiatra para ser avaliado para ser psicopata. Então, se tem algum psiquiatra aqui me assistindo, algum psicólogo, me desculpem, né? Eu valorizo muito o diagnóstico, tanto que foi um psiquiatra que me abriu os olhos. Mas na convivência no dia a dia, nem sempre a gente vai poder obter um diagnóstico. Então a gente precisa de critérios claros para a gente poder avaliar e, no mínimo, se afastar de uma pessoa que a gente desconfia, tá? Tem uma coisa que a psiquiatra, a doutora Ana Beatriz Barbosa fala, que é muito importante no curso dela, inclusive, que eu fiz sobre psicopatas, que é, independente do diagnóstico da pessoa, se você não pode ter um diagnóstico, presta atenção em alguma coisa. Se a pessoa apronta, se ela faz coisas assim erradas, se ela comete atos maldosos e ao mesmo tempo, na sequência, se vitimiza, no mínimo desconfia. Não confia em seus filhos, não desenvolve um relacionamento muito próximo, não entrega qualquer coisa na sua empresa, dinheiro, não empresta dinheiro, não confie nessa pessoa, tá? Então, sim, só psicólogos e psiquiatras têm o direito de fazer um diagnóstico formal. Porém, para mim, o teste de psicopatia PCLR, que é a escala do Hare, está disponível abertamente na internet. E eu disponibilizo ele, por quê? Porque várias pessoas podem ter essa dificuldade em acreditar
que a mãe é psicopata, que o pai é psicopata, que o marido ou ex-marido é psicopata, que o filho ou a filha é psicopata, que o genro, a nora seja psicopata, que o namorado ou namorado do seu filho, da sua filha seja psicopata. Custamos acreditar, as pessoas, eu não mais, mas as pessoas custam acreditar. Então, às vezes, ter o teste confirmando aquilo que a pessoa já suspeita é uma boa pista para você realmente tomar uma atitude, né? Parar de ficar com dó da pessoa, parar de cair nas manipulações, porque uma pessoa psicopata, você não pode lidar com ela como você lida com qualquer outra pessoa. Idem para uma pessoa narcisista. Eles têm um modus operandi e se você não tiver as ferramentas e as técnicas para saber como lidar, você realmente pode ter muito prejuízo na sua vida. Familiar, essa pessoa pode arruinar seu casamento, pode arruinar a sua família, pode acabar com seu dinheiro, pode te endividar, pode acabar com sua empresa, pode ser um sócio que se junta a você. Olha o perigo se você não souber identificar a pessoa psicopata logo no início. Então, para você conseguir identificar, eu criei esse mini curso agora, muito mais acessível, menos completo que o Predadores de Simulado, mas muito mais acessível e já muito com o essencial para você ter essa clareza, né? Inclusive é muito mais assim, tem vários bônus que você vai assistir no mini curso Lobos em Pele de Cordeiro. Para quem está no YouTube, eu coloquei o link dele, né, para você acessar. E se você está no meu Instagram, você pode pegar o link na minha bio, no meu perfil. Quando você vai no meu perfil, tem lá escrito, enfim, tem teste de psicopatia. Você clicar no link, tem várias coisas. O primeiro negócio vai ser o mini curso para você olhar a página, avaliar se é para você. E entre nós, se você está sofrendo muito hoje em algum relacionamento e você tem dúvidas se a pessoa é narcisista ou psicopata, faça o mini curso, tá? Se você tem dúvidas, fala comigo no privado, me manda uma mensagem, eu vou tirar essas dúvidas. Então, não perca essa oportunidade, tem desconto agora de 50% por tempo limitado. Então aproveita que em breve a gente vai encerrar as inscrições, tá bom? Vamos lá. Vou ver assim, se tem mais perguntas por aqui e já eu vejo. Nossa, tem muitas perguntas. Então eu vou ver agora. Tem alguém que tem dúvida se é narcisista ou não. Olha só, se você conviveu com uma mãe ou um pai narcisista, um ambiente narcisista, é possível que você tenha desenvolvido alguns traços, mas isso não é grave. Se você se preocupa com isso, se você se preocupa em não magoar os outros, já é um ótimo sinal. Esses traços eles podem ser amenizados, minimizados com terapia, né? Você pode buscar uma terapia. O problema dos narcisistas que têm o transtorno de personalidade, ou seja, a personalidade já ficou muito rígida, né? É que são pessoas que não conseguem evoluir no tratamento. São pessoas que não se questionam, não vão olhar os próprios atos, né, com a tal responsabilidade de dizer, nossa, realmente eu fiz isso, me desculpe. Pedir desculpas é muito difícil para eles, né? Então eles têm uma ferida narcisista, muitas vezes da infância, que não permite que eles se questionem e tem esse lado de poder mudar, né? Por isso que é importante você identificar se a pessoa é ou não, para você não se afundar numa relação abusiva sempre com essa esperança que a pessoa mude, né? Existe um ciclo do abuso, que eu estou inclusive falando lá no minicurso também. Eu explico esse ciclo do abuso, que a pessoa fica boazinha quando ela errou e que você tá... que você não quer mais saber da pessoa, você quer romper, você quer se afastar. Aí a pessoa volta boazinha, ela suga de volta na relação. Aí é um desgaste só, porque você vai e volta, rompe, a pessoa volta, te recupera. Ou eventualmente ela faz aquele tratamento de silêncio, some durante dias,
meses, semanas, e com isso você se tortura, psicologicamente falando, né? Então, assim, exatamente, não pedem desculpas. Quando pedem, é porque eles realmente enxergaram que só isto é que vai te fazer ceder. É uma forma de manipular, né? Vamos lá, agora eu vou olhar as perguntas no Instagram, tá bom? Eu vou ver o que eu consigo responder, porque são muitas perguntas, gente. São muitas perguntas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente. Quando a pessoa é o seu filho, pois é. Quando a pessoa é seu filho, recomendo que você absolutamente tenha um apoio terapêutico. Se possível, terapia de família, tá? Porque não adianta você trabalhar só você de um lado ou só o seu filho de um outro lado. É importante que cada um tenha seu terapeuta, isso sim. Porém, uma terapia de família permite também evitar esse jogo de manipulação, porque vai ter um confronto entre você e seu filho, né? O terapeuta, ele teoricamente, ele tem que saber lidar com isso. Busquem terapeutas que realmente sentiram na pele o abuso narcisista ou psicopata, porque muitos terapeutas invalidam o que as vítimas estão passando porque eles não acreditam. Quem não conviveu com narcisista ou psicopata tem dificuldade em acreditar. As maldades que fazem, a dissimulação e caem nas manipulações. Os psicopatas são muito capazes de manipular os terapeutas. Então, se você não tiver um terapeuta muito desperto, não é só experiente, assim, ele pode ser experiente, mas não ter esse tipo de experiência. Então, se a pessoa invalida, te diz que você está exagerando, ou tenta te levar para a compreensão da pessoa abusiva, procura mudar. Eu acho que é melhor, tá? Bom, além disso, além do apoio terapêutico, é óbvio, eu estou recomendando para você fazer, o teste de psicopatia, que está no meu perfil também, gratuito. E se você tiver condições de investir, faça um dos meus cursos, tá? Porque se tornando aluno também eu consigo te dar mais atenção. Você vai estar no grupo de alunos, então eu consigo ver todo dia as mensagens. Já nas redes sociais eu não consigo ver, tem mensagem que eu não respondi há um mês, porque é tanta mensagem que eu não dou conta. Mesmo tendo alguém me apoiando, a gente não está dando conta de tantas mensagens. Então, a forma que você tem de ter mais proximidade comigo, de ter a minha ajuda diariamente, é você entrar na comunidade de alunos, você se tornando aluno, tá? Então, tem um mini curso Lobos em Pele de Cordeiro agora, com 50% de desconto, que você pode pegar lá no link na minha bio, tá bom? Acho que dá uns R$24 por mês se você parcelar. Eles fazem de propósito. Psicopatas, sim. Narcisistas, perversos, sim. A pessoa perversa, ela vai fazer tudo provocado, intencional, consciente. A pessoa já com traços narcisista, ela faz assim meio que no automático. Ela aprendeu na vida que para conseguir o que ela quer, ela precisa manipular. Então ela vai manipulando, que para ela é a forma que ela conhece, né? Então sim, é de propósito, mas aquilo que eu falo, assim, a pessoa perversa, ela tem uma consciência acima da média das maldades que ela faz, né? A pessoa com traços narcisistas, ela pode fazer as maldades, mas não ter tanta consciência, fazendo automático como sistema de defesa, tá? A pessoa com transtorno de personalidade narcisista também é uma defesa, mas ela tem mais consciência também. Então são graus diferentes, né, de consciência, de maldade, mas sim, de modo geral é de propósito. Outra pergunta, próxima pergunta, deixa eu ver. Como conviver quando não é possível afastar? É muito delicado porque você conviver com uma pessoa, depende, né, do perfil. Conviver com uma pessoa perversa, narcisista ou psicopata, é impossível você conviver sem ter um rastro de destruição emocional, sem você adoecer. Só de você ficar junto, você adoece, o seu corpo já adoece, né?
Aí tem técnicas que a gente chama pedra cinza, que é você não mostrar emoções, nem positivas, nem negativas. Só que isso é uma coisa que te custa também, porque você não pode ser autêntica, né? Então, assim, não é recomendado você se manter na relação. Mesmo que seja uma mãe, mesmo que seja um filho, você precisa se blindar emocionalmente por um lado, só que se blindar emocionalmente pode não ser muito legal a longo prazo, tá? Você precisa poder viver as suas emoções e não ficar sempre escondendo, sempre sendo outra pessoa, sempre pisando em ovos. Não dá, gente, não dá. Dá temporariamente. Essas técnicas que a gente dá, da pedra cinza, isso é algo que deve ser temporário, porque chega um momento que você precisa zerar o contato, né? O mínimo possível. Se você não tiver não tiver como romper, tudo bem, é ver o mínimo possível, interagir o mínimo possível e você se cuidar muito. Se essa pessoa tem que fazer parte da sua vida, faça muita coisa que te faz bem, tenha muitos relacionamentos saudáveis, amizades, né? Pessoas que vão te fazer bem para compensar. Aí aquela pessoa já vira só um pontinho na sua vida. É uma pessoa problemática que você não pode cortar da sua vida, mas você já não fica tão impactado, né? Isso é no caso último, extremo, mas assim, mesmo sendo mãe ou filho, a gente recomenda, se no caso é psicopata ou narcisista perverso, um afastamento total. Contato zero. Você bloqueia de tudo. Você não olha mais as redes sociais da pessoa. Você não deixa a pessoa olhar as suas. Você não responde as mensagens. Faça tudo, se possível, por intermediário profissional. Você pode se comunicar através de um advogado. Você pode se comunicar através de uma pessoa que que vai te representar, mas você tem que se blindar, se afastar, tá bom? Isso é típico de mãe narcisista. Você fala com ela dos seus problemas e logo lá ela te corta e só fica falando dos problemas dela. Ou seja, zero empatia contigo, zero compaixão. O centro do mundo é ela, né? Tanto a mãe narcisista quanto o pai narcisista, eles são o centro do mundo. Qualquer narcisista, aliás, que tiver, né, esse grau elevado, que não é o grau saudável, vai ser uma pessoa que o mundo tem que girar em torno deles, né? Obrigada, Sirlene. Obrigada, Sirlene. Tem alguns elogios assim, que vale até printar. Ele fala que tenta mudar, mas não consegue. Exatamente, eles podem até querer mudar. Geralmente eles não querem mudar. Mas assim, uma pessoa com traços narcisista, ela pode querer mudar, mas ela vai ter muita dificuldade. Mas ela pode fazer terapia. Então você tem que, assim, se a pessoa não quer fazer terapia, busca você. De qualquer forma, quem precisa de apoio para lidar com essas pessoas é você. Porque eles acham que não tem nada de errado nos comportamentos deles. Então, quem está precisando e quem tem que buscar apoio é você, tá? Eu recomendo. Quem tem que estudar, e você vai se beneficiar muito. Não fique reclamando. Caramba, eu que tenho que gastar dinheiro com terapia, enquanto é ele ou ela que faz maldade. Não, isso vai só te fortalecer. Eu, hoje, sou muito grata por ter passado por aquilo. Eu sou muito grata por quê? Porque eu estudei e eu aprendi a lidar com pessoas que, de qualquer forma, a gente vai ter que esbarrar um dia na vida. E eu aprendi a me defender. Olha que maravilha o que aconteceu comigo, de agora entrar num projeto profissional, detectar que a pessoa era psicopata rapidamente e pular fora. Gente, isso é um sonho. Você tem que ter esse conhecimento. Então não fique reclamando que você que tem que gastar dinheiro em curso, que você tem que gastar dinheiro em terapia. Isso vai te tornar uma pessoa mais forte para lidar com qualquer tipo de pessoa. Porque para mim, psicopatas e narcisistas são as pessoas mais difíceis de lidar, por causa do lado antagônico, que é de agir contra o outro, que quer prejudicar o outro. Então, quando você aprende a lidar com essas pessoas, tá uma maravilha.
O resto, tudo é fácil. Isso só vai te tornar mais forte, te fortalecer. Por isso que no curso Predadores Simulados, né, eu falo que eu torno os alunos assim, ajudo os alunos a se tornar faixa preta, porque realmente é sobre aquilo. É você se tornar um faixa preta em lidar com manipuladores, em detectar psicopatas e narcisistas e cair fora, afastá-los também. Saber como afastá-los. Saber como afastar também os macacos voadores. O que são os macacos voadores? São aqueles que levam recado, que tentam te puxar de volta para aquela relação abusiva. Ah, mas eu vi fulano com a nova namorada. Parece muito feliz, sabia? Gente, não quero saber. Vocês têm que saber cortar essas pessoas todas que vão te fazer mal. Mesmo que sejam boazinhas, que querem te ajudar. Tá cheio de gente com boas intenções querendo te ajudar quando você termina uma relação abusiva. Inclusive quando você se afasta da sua mãe, por exemplo. Ah, mas ela é sua mãe. Gente, quem sofre abuso de mãe narcisista ou psicopata, só você pode entender e deixa pra lá que as pessoas não entendam e não acreditam. Você sabe, você toma a sua atitude, independente do que as pessoas acham, pensam. É assim que eu aprendi também. Quando eu tive que sair do assédio daquela empresa que eu estava sendo assediado pela narcisista e psicopata, eu só contei comigo mesma, assim, de opinião, porque as pessoas mais próximas achavam que eu tinha que ficar naquele emprego, porque era um cargo maravilhoso, de diretoria, com salário bom, um monte de vantagens. Porém, eu falei, olha, nada vale a minha saúde, a minha paz de espírito, a minha integridade, o respeito, nada vale. Nenhum dinheiro no mundo, nenhum cargo, nenhum status vale a minha paz e minha saúde. Então é uma questão de prioridade. E enquanto você fizer passar outra coisa antes de você, você vai ser manipulável. Tá bom, pessoal? 8h quase 15, acho que tá ótimo, né? 1 hora, já tá muita coisa. Então, gente, eu sempre espero, eu fico nessa expectativa irrealista, né? De poder responder a todas as perguntas que vêm aqui, mas nos comentários não consigo. Então, vamos nos ver para mais lives. Quem quiser mais, semana que vem a gente se vê, né? Eu vou comunicar. Se você ainda não entrou na minha lista VIP, você pode também clicar no link que está na minha bio, no Instagram, no meu perfil, para você fazer seu cadastro, receber os avisos por e-mail. Você pode entrar também no meu canal no Telegram, aí você recebe também tudo, porque lembra que o Instagram não entrega tudo para você, só entrega para 10% dos meus seguidores. Então, se você quer acompanhar, você vai ter que ser mais esperto. Ativar as notificações, entrar no meu canal do Telegram para saber de tudo. Eventualmente num grupo de WhatsApp, se você já está, ou enfim. Me mandar uma mensagem esperando que eu possa te responder, né? Eu respondo o que eu consigo no dia a dia. Vários são respondidos e alguns não são respondidos. Lamento por isso, peço desculpas se você me mandou uma mensagem e ainda não respondi. Mas realmente é muita coisa, tá bom? Obrigado por assistir, aproveita os 50% de desconto, 12 vezes R$24 alguma coisa pro mini curso Lobos em Pele de Cordeiro, aquele conhecimento que me salvou de narcisistas e psicopatas, que é indispensável. Eu acho que qualquer pessoa precisaria ter esse conhecimento e isso não ficar na mão só de psiquiatras e psicólogos, porque isso salva vidas, tá bom? Então, sim, valorizamos e precisamos dos psiquiatras e psicólogos. Eu chamo sempre. Então, sempre que eu tenho uma dúvida, eu consulto eles, mas eu tenho que me capacitar, e como você tem que se capacitar um mínimo, até para ter a pulga atrás da orelha, e você consultar um profissional de saúde mental que possa te confirmar aquilo que você acha, tá bom? Mas lembra, cuidado e também com falsos psicólogos. Tem um aí no Instagram que é claro, tá dizendo que é psicólogo, não sei se ele é, mas ele posta um monte de coisas que leva as pessoas para o relacionamento abusivo. Diz que a mulher tem que se submeter, fala de homem que trai, porque deve ter falta de sexo, e sei lá o quê. Gente, então assim, cuidado quem você escolhe, tá bom? Tá cheio de abusadores também em todo tipo de profissão. Os lobos em pele de cordeiro estão em todas as profissões.
médicos, psiquiatras, psicólogos, ou falsos psicólogos, às vezes, né? Falsos psiquiatras, inventam também. Advogados. Eu tenho uma cliente que o advogado é psicopata. Então ela está num inferno, depois de ter entregue tudo na mão dele. Vive agora o inferno, porque no início ele foi maravilhoso, como todo psicopata, até conquistar a confiança, até ter o controle sobre as coisas, e agora o senhor advogado está com as coisas na mão dele. Então, assim, cuidados que eles estão em todos os lugares, líderes religiosos, mentores na internet,